E aí, galera, como é que foi o serviço aí do Haddad? Vamos comparar hoje nesse vídeo, não só a gente não vai falar sobre só isso, tá? Mas vamos comparar o serviço do Haddad, tá, com o serviço do Guedes. Beleza? Então, desde já, não esquece, 27 novos impostos que veio graças aí, né, ao Haddad. 15 já. Galera, pega essa dica aqui. Se você puder, tá? Aumente o seu nível de mantimento na sua casa. Tente fazer uma compra que dure pelo menos 2 meses, tá? 2 meses de alimento. Se for possível. Eu sei que é difícil, tá? Principalmente quem já vive com dinheiro contadinho. Então, se você puder e puder também manter acima, tá, de 50 a 60% o tanque de combustível do seu veículo, dentro do possível, galera. Se eu estou passando para vocês essa dica, é porque eu estou fazendo também, tá? Então, na minha casa, eu já deixei alimentos, essa parte mais grossa, né, para 3 meses, misturas, carnes, né, para um mês. E o combustível do meu carro eu estou deixando de 75% para cima, tá? Mas se você puder fazer melhor que eu, faça, tá? Galera, coloca para mim na humildade aí. Em primeiro lugar, já deixa o gostei, o like, se inscreve. Se você se inscrever agora no canal, vai na descrição e pega o seu e-book de finanças grátis para você. E se quiser aprender comigo como economizar, como investir e você fazer a sua própria aposentadoria, treinamento MDF, tanto tem pelo QR Code que você pode ir, tanto pelo link na descrição também que você pode ir. Mas sem delongas, sem comercial, bora já começar aqui o vídeo. Comparar é viver. De saída do Ministério da Fazenda, o senhor Fernando Haddad comandou a economia nacional por 3 anos completos e alguns meses, mais do que o suficiente para compararmos o seu desempenho com os números do seu antecessor. Galera, deixa eu só deixar uma pergunta para vocês aqui, na humildade. Não interessa se você é de direita, de esquerda, do raio que eu parta. Vocês acharam justo esse ministro da Fazenda ter aumentado 27 impostos em menos de 4 anos? Porque nem encerrou ainda os 4 anos do Lula. E olha que ele ia inventar mais ainda, hein? Sem falar dos produtos eletrônicos, que eram 1.200 produtos eletrônicos que ele estava ali taxando também, né? Mas vamos fingir que não meteram o louco e não fizeram isso, porque voltaram para trás. Porque o pessoal aí começou a gravar vários vídeos, parte para cima e eles ramelaram, tá? Mas qual é a sua opinião? Do seu ponto de vista, o que você achou do trabalho do Guedes? Sem esquecer, a gente tinha uma pandemia na época do Guedes e o Haddad, sem pandemia nenhuma, o cara me inventou 27 novos impostos nessa bodega de país do caramba que é o Brasil, tá? Então, se você, né, é de esquerda e você tá feliz com o trabalho do Haddad, abraça ele e leva para sua casa, tá? Por todos os locais do governo que o Haddad já passou, ele só fez merda, tá? Vocês não vão achar um relatório positivo desse cara. Mas esse é meu ponto de vista. Qual é o ponto de vista de vocês? O que vocês acham dele? Mas bora que voltar pro vídeo. O senhor Paulo Guedes. Claro que qualquer comparação honesta deve levar em conta um fator muito importante. Guedes e Bolsonaro enfrentaram uma pandemia global, onde órgãos multilaterais, a imprensa, governos estaduais, até o STF promoveram medidas de lockdown e a consequente paralisação econômica. Era o tal do fica em casa, economia a gente vê depois, que mergulhou o mundo em recessão, rompeu cadeias de produção e acarretou inflação e desemprego generalizados. Mesmo assim, os números brasileiros de 2019 a 2022 surpreendem, começando pela geração de emprego Rapidinho. Engraçado que na época aí do Convite-19, vamos se dizer assim, né? Disseram que a gente tinha que tomar as 15 picadas da vacina. Engraçado. Aí uma doutora da França avaliou, né, as vacinas e ela viu que tinha
muito alumínio dentre os compostos da vacina. E galera, pensa uma coisinha inflamatória, é o alumínio. Que coincidência. Eu só vou parar por aqui. Eu nem vou continuar com o resto das informações, mas pesquise. Deixe de ser alienado, de ser um burro idiota. Vai no Google e pesquise sobre esse vídeo que essa francesa fez aí, tá? E por coincidência, olha que coisa, né? Por coincidência, a mulher sumiu agora. Você não acha mais nada, nem um vídeo, nem o arquivo dela. Mas vocês vão achar algumas pessoas que fez upload, né? Abaixou o vídeo dela, quer dizer, e repostou. Mas o dela mesmo é bem difícil você conseguir. Mas, bora prosseguir aqui com o vídeo, né? Formal. A economia, sob comando de Guedes e Bolsonaro, gerou mais empregos de carteira assinada do que sob Haddad e Lula, mesmo se nós incluirmos 2020, o ano da pandemia. Segundo o novo CAGED, nos 3 primeiros anos do governo petista, foram abertas 4 milhões e 200 mil vagas de emprego formal, contra 4 milhões e 500 mil nos 3 últimos anos do governo anterior. Na verdade, a geração de empregos no país está desacelerando e 2025 foi o pior ano de contratações desde a pandemia. Também a taxa de desemprego, medida pelo IBGE, favorece o governo Bolsonaro, que encontrou o índice em 11,6 no final de 2018 e entregou o país com 7,9, uma diferença de 3,7 pontos. O governo Lula apenas manteve essa tendência, trazendo o desemprego de 7,9 para 5,1 em dezembro de 2025, ou seja, uma diferença menor, de 2,8 pontos. Na assistência social e renda mínima, os números também contam uma história diferente da narrativa petista. Segundo Lula, foi ele que colocou o pobre no orçamento. Mas de acordo com o Banco Mundial, foi no governo Bolsonaro, com o pagamento do auxílio emergencial, que a extrema pobreza foi reduzida ao seu menor nível histórico. De 2019 a 2022, o Bolsa Família cresceu 53%, saltando de 14,1 para 21,6 milhões de lares atendidos. E o valor médio do benefício triplicou, de 191 para 600 reais por família. Nesses últimos... Galera, coloca pra mim nos comentários aí, na verdade, sem mentira, na época da pandemia, vocês pegaram alguma parcela do auxílio aí do convite 19? Galera, na época, né, eu era motorista de aplicativo, tava tudo cagado, não tinha ninguém no meio da rua, não tinha corrida, mas mesmo assim eu saía, né? Fiz lá umas gambiarra no carro e saía para tentar fazer alguma viagem, porque a gente precisa do dinheiro. E eu cheguei a pegar uma ou duas parcelas. Eu sei que de duas não passou. E vocês? Vocês pegaram alguma parcela? E quantas parcelas? E eu peguei na época 600 reais. Foi duas parcelas de 600 reais. E vocês? Pegaram, não pegaram? E se vocês se lembram, qual era o valor aí da parcela na época? Nos anos, o governo petista reduziu o número de famílias beneficiárias, de 21,6 milhões para os atuais 18,7 milhões, uma queda de 13,4%. São quase 3 milhões de famílias a menos. Enquanto o valor do Bolsa Família aumentou 13,4%. 13%. Ai, viu? Coincidência, né? mais de 214% nos anos de Bolsonaro e Guedes, sob Lula e Haddad, o benefício foi reajustado em apenas 13,9%, índice menor que a inflação. Ou seja, na prática, Lula paga um valor real menor para menos gente, enquanto se gaba por conquistas do governo anterior. Durante a gestão Guedes-Bolsonaro, as estatais federais, empresas públicas controladas pela União, eram superavitárias, com uma média anual de 8,8 bilhões de reais de saldo positivo. Mas isso mudou. Lula e Haddad colocaram as empresas do governo literalmente no vermelho e amargam os maiores recordes de déficit da história, fechando 2025 com um rombo superior a 20 bilhões de reais. Outra diferença gritante. As estatais fecharam se ferrando, fecharam no vermelho. Mas engraçado, dá uma pesquisada aí no Google, se você tiver coragem, e pesquisa aí quanto foi colocado em dinheiro na Lei Rouanet, para ajudar os coitadinhos que já são milionários, né? Inclusive, né, foi gasto aí 8 milhões e meio no filme daí do Wagner Moura, que mora lá em Miami, que fala mal da América, mas mora lá na América. E fica falando bem do Brasil sem morar aqui, que aí fica fácil, né? Eu acho que provavelmente ele deve ter esquecido de qual estado que ele veio. Provavelmente, né? Mas eu vou deixar uma pergunta na moral pra vocês aqui. Graças a Deus eu não perdi meu tempo e nem minha energia pra assistir esse filme. 8 milhões e meio foi dado pra fazer esse filme. 8 milhões e meio. O que vocês acham se tivesse pegado esse dinheiro, não feito
a porcaria do filme, mas feito mais hospitais, mais escola, investido o dinheiro não só na saúde pública, mas na segurança pública. Então, qual que é o ponto de vista de vocês? O que é mais benéfico para o país Brasil? Gastar o dinheiro num filme que não leva a nada, não soma em nada na vida do brasileiro, ou ter pego esse dinheiro e investido nas escolas, nos hospitais, na saúde pública, na segurança pública? O que vocês acham? Eu nunca que eu teria feito esse filme aí, tá? E eu tô falando por baixo. Foi jogado dinheiro também, propaganda nos canais abertos, no carnaval. Que engraçado, né? O presidente anterior, ele foi proibido de fazer até live. Live que era gratuito. Ele fazia lá na casa dele, lá da Alvorada. Era grátis. E mesmo assim falou que ele não podia fazer propaganda em época de eleição. Mas esse atual, o 13, pôde até gastar milhões com carnaval. Olha que da hora, né? Olha. Mesma medida, né? Muito, muito interessante isso aí. Principalmente pra você que se descrente e volta na esquerda. Viu lá o presentinho que foi dado pra vocês, crente? Colocado em lata. Vou nem prosseguir aqui pra não xingar, senão eu vou ter que parar o vídeo. Entre as administrações diz respeito aos gastos públicos. Guedes e Bolsonaro reduziram despesas primárias e cortaram milhares de cargos, fazendo com que a relação dívida-PIB caísse 2,4 pontos. Haddad e Lula seguiram o caminho oposto. Sob sua gestão em... Olha só, olha como que o sistema tá em prol do 13, olha só. Ó. Apenas 3 anos, sem guerra nem pandemia, o índice cresceu quase 6 pontos, de 72,9% para 78,7%. Ou seja, em breve o Brasil estará endividado em 80% da sua capacidade anual de produzir riqueza. É uma dívida recorde que já superou os 10 trilhões de reais e que custa mais de 1 trilhão de reais por ano só de juros. É uma pena, especialmente... Falando aí nesses 10 trilhões de dívida, brasileiro, só quem for brasileiro eu quero que responda esse vídeo aqui. Se você for de outro canto, nem responde, para não perder meu tempo. 2025 foi arrecadado 3 trilhões em impostos. E mesmo assim ainda fechou no vermelho. E que esse presidente atual nem acabou o mandato dele ainda. Nem acabou. E ele já gastou no cartão corporal, né? No cartão corporativo dele, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Olha que conta interessante. 1 bilhão e 400 milhões. E o presidente anterior, que os canais abertos já falavam que era um absurdo. Que era um absurdo. Em 4 anos, ele gastou 27 milhões de reais no cartão corporativo. Então vocês imaginem, o 22 gastou 27 milhões em 4 anos do cartão corporativo. E o atual, 13, nem acabou o mandato ainda. E o bonitinho já gastou 1 bilhão e 400 milhões. Então, pra mim, realmente não entra no meu cerebelo o cara ter voto. Pra mim, se você vota no 13, pra mim, eu não considero você pensante. Não interessa o que você acha. Esse é o meu ponto de vista de você. Não interessa, eu não tenho cultura política, eu não vejo política. Então começa a pesquisar pra parar de fuder o país que você mora. Você já parou pra pensar que assim que você morrer, vai ficar a sua família e você vai deixar o quê pra sua família? Você vai deixar o quê pro seu filho? Vai deixar o quê pra sua filha? Eu acho super interessante vocês de esquerda, socialista, mas que vivem do capitalismo. Vive no rolê, vive no shopping, vive no restaurante, vive lá no barzinho tomando a pinguinha e é socialista. E fala que é socialista. Engraçado. Socialistas que vivem do capitalismo. Engraçado, né?
considerando que Haddad e Lula receberam o Brasil com o único superávit primário em 12 anos. Na época, as contas do governo fecharam no azul em mais de 50 bilhões de reais. De lá para cá, as contas do governo estão no vermelho, 335 bilhões de reais de déficit em 3 anos. E isso, apesar de Lula e Haddad terem implementado 30 medidas para aumentar impostos, batendo todos os recordes de arrecadação. O governo petista adora se vangloriar dos números do emprego, da massa salarial e do PIB, mas esquece que a combinação de inflação, impostos e juros destrói o poder aquisitivo das pessoas, especialmente em uma sociedade como a brasileira, que nunca teve tantos devedores inadimplentes na pessoa física e na pessoa jurídica, mais 2 recordes do governo Lula. É por isso que eu digo, ao contrário de Paulo Guedes, Haddad não deixará saudades, mas pelo menos deixará muitos memes. Para vocês verem como que é interessante, né? A Dilma só falava loucura. Comungar mandioca, estocar vento, só falava loucura. Aí vem esse Haddad, só fez loucura. Aí o atual presidente também, de 2, 3 anos pra cá, tem falado cada loucura, né? Ah, tá caro, não compra. Então o pobre vai deixar de comer. Então pobre é nada. O pobre é o cara que só tem um voto. Ele não serve pra mais nada. Ah, o combustível tá caro. Vai andar a pé. Então, se você for de esquerda, coloca pra mim nos comentários aí por qual motivo você continua sendo de esquerda. Eu não vejo nenhum motivo plausível e que tenha condição cerebral boa de cabeça pra pessoa dizer que ser de esquerda é top. Tá? Então, galera, no próximo vídeo a gente vai falar sobre Havana, que é lá em Cuba, é a cidade mais moderna, a mais top das top lá de Cuba, país de esquerda, né? A gente vai fazer essa comparação aí, o quanto é bacana, se vale a pena morar no país de esquerda ou não, porque eu vejo muito influenciador endeusando a esquerda por causa do dinheirinho que ganha. Mas eu não vejo nenhum querendo ir lá morar e ficar lá, né? Ir lá, ficar uma semana e vir embora é uma coisa. Agora eu quero ver você ir para ir morar. Porque os que eu percebi até agora vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para Miami, vai para Flórida, vai para Boston. Engraçado, aí ninguém quer ir para Venezuela, ninguém quer ir para Cuba. Ninguém. Socialismo para os outros, né? E para você o capitalismo. Falso.